Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, dando continuidade aí à formação econômica do estado do Rio de Janeiro, a gente vai tentar analisar o governo Rosinha Garotinho e também o de Sérgio Cabral e de Luiz Fernando Pezão. Vamos lá, então, bater um papo. Na década de 1980, nós vimos que o estado do Rio de Janeiro vivia, junto com o Brasil, uma grave crise econômica. Essa crise vai dar origem lá ao que nós chamamos de década perdida, um período de baixo crescimento econômico, dentro de um quadro inflacionário, com elevada taxa de desemprego e informalidade. Porém, na década de 1980, para a década de 90, nós vamos ter a Petrobras descobrindo petróleo na bacia de Campos, aqui no norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Hoje, a bacia de Campos é a principal região produtora de petróleo do país. Nós temos nessa região a produção de 85% do petróleo nacional. E aí, nós sabemos que o estado do Rio de Janeiro vai iniciar uma recuperação econômica calcada na indústria do petróleo e gás. Durante o governo Rosinha Garotinho, Rosinha e Garotinho, a gente vai ter o início da volta da indústria naval no Rio de Janeiro. Essa indústria naval, que tem uma tradição muito antiga, que remete aí à chegada dos primeiros portugueses na Baía de Guanabara, a partir da década de 90, haverá uma reativação dessa indústria naval com a construção de embarcações para a Petrobras, para transporte de petróleo, para prospecção, perfuratrizes, tubos oceânicos para deslocamento de petróleo e gás e, portanto, uma recuperação da indústria naval do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo que em Campos e Macaé se instalará boa parte das plataformas de petróleo da Petrobras, os gasodutos, os oleodutos e todas as empresas e trabalhadores que prestam serviços para a indústria do petróleo brasileiro. O Rio de Janeiro começará a receber royalties e participações especiais da cadeia do petróleo. Primeira pergunta, professor, o que são royalties e participações especiais? Royalties é uma remuneração que é devida ao estado que é considerado estado produtor, no nosso caso o Rio de Janeiro, e as cidades limítrofes, ou seja, que fazem limite com a área de perfuração ou pela qual passam gasodutos e oleodutos. Então, a empresa que faz a extração de petróleo e o seu transporte tem que pagar royalties ao estado do Rio de Janeiro pela utilização da infraestrutura do estado por essa indústria petrolífera. Resultado, começa a entrar muito dinheiro para o governo do estado e também para os municípios das áreas limítrofes, Macaé, Campos, Cabo Frio e uma série de outras cidades como Arraial do Cabo recebem royalties de petróleo. A participação especial se refere lá quando você extrai uma quantidade maior de petróleo do que aquela prevista no contrato de licitação. E sendo assim, é devido uma participação especial ao estado que cedia a cadeia produtora de petróleo. Nesse caso, de novo, o estado do Rio de Janeiro e as cidades limítrofes. E na década de 90, então, o estado do Rio de Janeiro iniciará uma recuperação econômica. O governo de Antony Garotinho e depois de Rosinha Garotinho vão iniciar, então, algumas intervenções no estado que eu queria falar. A primeira delas, uma intervenção que eu considero positiva, que foi a criação da delegacia legal. No passado, as delegacias de polícia eram também casas de custódia provisória, mas que muitas vezes abrigava presos que ficavam meses e anos a fio naquela carceragem. Isso era uma ameaça para a população, porque as fugas e rebeliões eram frequentes, as condições desses presos eram desumanas, eles ficavam trancafiados
24 horas por dia numa cela fechada, fétida, muito quente, né, num clima tropical do Rio de Janeiro, isso era muito claro, numa condição insalubre sob o ponto de vista sanitário, o que obviamente trazia ainda mais rebeliões, mais tentativas de fuga. Era uma ameaça à segurança dos agentes penitenciários, aquela época chamado de carcereiros, e aos policiais civis que trabalhavam na delegacia. Antony Garotinho cria a delegacia legal e as casas de custódia. Então hoje o preso ele fica apenas temporariamente na delegacia, aguardando a audiência de custódia perante o magistrado, que então determina ou não a soltura dele. Caso seja decretada a prisão temporária ou preventiva, ele é encaminhado para uma casa de custódia sob o comando de agentes penitenciários estaduais. E, portanto, isso trouxe, o desafogo para as delegacias, permitindo que os policiais se concentrassem na sua atividade principal, que no caso da Polícia Civil é o trabalho de investigação, de formação de inquérito e de denúncia junto ao Poder Judiciário ou junto ao próprio Ministério Público. Por um outro lado, a Delegacia Legal trouxe a modernidade das instalações e dos equipamentos. No início, nós tínhamos lá estudantes de direito ou de ensino superior que eram contratados para fazer uma primeira triagem de abordagem quando da chegada na delegacia, liberando lá que escrivões, investigadores e o próprio delegado se concentrassem na atividade principal. Bom, a grande questão é que, infelizmente, de lá para cá, houve um processo de decadência das delegacias legais, mas a ideia era uma ideia muito boa e serviu para desafogar boa parte da estrutura da Polícia Civil para a atividade de investigação. Por um outro lado, como era de se esperar, Rosinha Garotinho e Antony Garotinho têm lá o seu reduto eleitoral no norte e noroeste do estado. Então foi dada muita atenção para essa região, com o aumento dos investimentos do estado na pavimentação de rodovia, na criação de projetos de habitação popular, de saneamento básico, a ampliação da Universidade Estadual do Norte Fluminense, etc. A gente vai poder observar que algumas atividades do governo Rosinha Garotinho e Antony Garotinho foram consideradas medidas populistas. Isso porque ela ataca a consequência do problema, que normalmente é a pobreza, mas não ataca a causa. Um aspecto positivo foi lá a criação dos restaurantes populares, onde por R$1, notadamente a população mais pobre, trabalhadora, ou ainda moradores de rua, podiam fazer uma refeição de qualidade. E esses refeitórios populares, esses restaurantes populares, se espalharam por parte da região metropolitana, na capital e até no interior do estado. E essa é uma medida que eu, particularmente, sempre sem nenhuma defesa, considero muito positiva, porque, como diria lá o Betinho, criador da campanha contra a fome, quem tem fome tem pressa. Então eu preciso chegar com um alimento de qualidade àquele trabalhador que sofre, àquele morador de rua. Porém, observe lá que algumas outras medidas foram absolutamente inócuas e aí sim eu considero populistas. Uma delas foi o cheque cidadão. O governo do estado cadastrava as famílias e dava um cheque de R$100 para que a pessoa complementasse a sua renda. Por que isso é uma medida populista, professor? Porque você não cria porta de saída. Aí você poderia argumentar, professor, mas o Bolsa Família não é igual? Não, porque o Bolsa Família, ele além de institucionalizar através de um cartão que é impessoal, então independente do governo, você tem aquele programa de continuidade. Lembra, o programa, por exemplo, foi criado durante o governo Lula, passou pelo governo Dilma, pelo governo Temer e agora o governo Bolsonaro e continua o programa. Então é um programa de Estado e não de um governo. Você tem um cartão impessoal. A outra questão é que o Bolsa Família, ele cria duas portas de saída. Ele obriga que a família mantenha a criança em idade escolar matriculada e frequentando,
com no mínimo 75% de frequência. Alguém poderia dizer, professor, mas a qualidade da educação pública é sofrível. Eu concordo com você. Porém, observe que se não for pela educação, boa parte desses jovens não terão oportunidades de mobilidade social. E, portanto, eu continuo insistindo que a educação é um grande caminho. E o outro é que o Bolsa Família exige que a família mantenha as crianças com a caderneta de vacinação em dia. Você vai dizer, mas qual é a questão disso? A questão é que você garante saúde para essas crianças. E, portanto, uma criança com mais saúde, com educação, tem alguma possibilidade de mobilidade social. Já o cheque cidadão não exige nenhuma contrapartida e, portanto, é apenas um dinheiro que o governo está disponibilizando para uma família pobre. Claro que a família pobre será beneficiada, né? Mas o intuito maior talvez seja criar o vínculo, né, entre essa família para me garantir eleitores no momento futuro. Por um outro lado, ele também cria lá, para aqueles jovens que não haviam servido às Forças Armadas, o que ele chama lá, né, de trabalhadores pela paz. O objetivo é que essas pessoas fossem qualificadas para prestar informação turística e de atendimento público, né, nos vários departamentos do Estado. Isso é uma medida populista, né, porque não tem qualquer tipo de repercussão numa qualidade de atendimento, né, da população nos órgãos públicos e muito menos de informação turística, né, para a cidade, para o estado do Rio de Janeiro como um todo. Legal? Então dá uma olhada para cá. Bom, algumas políticas, né, estiveram sob críticas durante o governo Garotinho e Rosinha, chamados lá de assistencialistas, né? O restaurante popular, eu particularmente não considero como uma política assistencialista, mas muitos consideram, e aí sim, o cheque cidadão, esse, no meu entendimento, é uma política assistencialista, e Jovens pela Paz, né, que não tem nenhuma repercussão na modificação de vida desses jovens. Há um auxílio maior ao norte e noroeste do estado, que é lá o reduto eleitoral de Rosinha e Garotinho, a criação da delegacia legal, essa foi uma boa iniciativa tomada, né, no âmbito governamental, e entre a década de 80 e 90, a Bacia de Campos se transformará na principal área de produção petrolífera do Brasil, com 85% da extração. Bom, saindo então, né, do governo Rosinha Garotinho, óbvio que a gente só está analisando os governos principais, né, a gente chega no governo Sérgio Cabral. Sérgio Cabral havia sido deputado estadual, presidente da Alerj, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, foi senador da República pelo Estado do Rio de Janeiro, e aí se elege governador em 2006 pelo PMDB, atual MDB, Movimento Democrático Brasileiro. E Cabral chega num momento ao Estado do Rio de Janeiro onde o preço do barril do petróleo está em ascensão. Para você ter ideia, durante o governo Cabral, o preço do barril do petróleo chegou a ser cotado a $140 o barril. Hoje, depois da crise econômica mundial de 2007 e 2008, o preço do barril está na metade daquele preço da década de 2000. Hoje o barril do petróleo está na casa dos $70. Com o preço do barril até $140, o Rio de Janeiro começa a receber muito dinheiro de royalties de petróleo e de participação especial. E aí, o Sérgio Cabral, que não é burro, né, vai buscar na Colômbia um modelo de intervenção urbana para controlar um dos principais problemas do estado do Rio de Janeiro até hoje, que são os índices extremamente elevados de criminalidade. Na Colômbia, lembre-se que aquele país já produziu 80% da cocaína do mundo. Você tinha cartéis de drogas famosos, né, como o cartel de Medellín, comandado lá por Pablo Escobar e os barões da droga. Lá, o governo colombiano montou uma ocupação permanente da área dominada pelo narcotráfico.
Porque aquilo que o narcotraficante tem de mais importante é o território. É ali onde ele encontra proteção, é ali onde ele recebe e comercializa as drogas, é ali onde ele pode habitar e viver com algum poder sobre aquela comunidade. Quando o Estado colombiano ele ocupa aquele território, é óbvio que parte dos narcotraficantes vão para outras áreas da Colômbia, mas lá, nessas áreas, eles não têm a mesma proteção, não têm a mesma rentabilidade, não têm a mesma facilidade para traficar ou o mesmo público-alvo que tinham antes. Cabral, então, cria no Rio de Janeiro a UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora. A ideia é muito boa, ela é muito bem recebida pela população. A ideia é fazer uma ocupação planejada de uma área que antes estava sob o controle do narcotráfico, montar uma unidade de polícia pacificadora com PMs e delegacia legal, controlando, portanto, aquela área e expulsando parte dos narcotraficantes. Bom, a ideia foi ótima, a execução foi péssima. Primeiro, que muitas vezes nós colocamos os nossos policiais militares dentro de uma unidade sem qualquer tipo de proteção. Muitos policiais foram colocados de maneira improvisada, com a sede da UPP dentro de um container. E aí, é claro, se os narcotraficantes atiram no container, matam todos os policiais. Muitas vezes, os policiais não tiveram o treinamento, o suporte, o equipamento, munição, né, fuzil, pistola, colete à prova de bala, né, e unidade adequada para se instalar. Nós tivemos em muitas localidades a ausência de delegacia legal, em muitas localidades, ou quase todas, não houve a intervenção pública que houve na Colômbia. Na Colômbia, o governo federal, estadual e municipal se associaram e, junto com a ocupação do Estado, vinha saúde pública, educação pública, pavimentação de via, né, iluminação pública, telecomunicações, creche para mãe trabalhadora, regularização das casas, regularização fundiária daquela área. Enfim, nós tínhamos uma série de atividades para tirar, em definitivo, o poder dos narcotraficantes daquela região. No Rio de Janeiro, nós isolamos os nossos policiais em situações precárias, muitas vezes, né, com claras deficiências de segurança para os PMs que ali se encontravam, numa condição de alimentação e sanitária muito deficiente, que rapidamente se deteriorou. É uma experiência que o Rio de Janeiro perdeu e que era muito bem sucedida. Ao mesmo tempo, a política de segurança pública, ao expulsar narcotraficantes de determinada área, não criou cinturões de segurança na região metropolitana e áreas adjacentes. Resultado, parte dos narcotraficantes migraram para São João de Meriti, para Nova Iguaçu, para Niterói, para São Gonçalo, né, para Belford Roxo, para uma série de cidades, até cidades mais do interior, como Angra dos Reis e também, né, a região de Rio das Ostras, de Paraty e por aí vai. E, portanto, houve um erro de planejamento grave ao não se criar cinturões de segurança, impedindo esse deslocamento dos narcotraficantes para outras cidades do estado, notadamente a região metropolitana. Por um outro lado, Sérgio Cabral criou a UPA, que é uma outra boa ideia, né? E que funciona em boa parte do mundo. Infelizmente, no Rio de Janeiro, de novo, nós temos problemas de execução. Hoje, mais de 60% dos atendimentos realizados em hospitais não são atendimentos hospitalares. O que você quer dizer com isso, professor? Que muitos dos atendimentos são de pessoas lá que, por vezes, tiveram uma fratura de grau simples ou, eventualmente, têm problemas relacionados à saúde de maneira temporária, como gripe, como dengue.
Eventualmente, nós temos pessoas que se acidentaram, mas que poderiam ser atendidas numa unidade de pronto atendimento. Você tem o idoso que teve um descontrole no diabetes, você teve uma criança que está lá com gripe ou sofrendo de um outro problema qualquer, e tudo isso pode e deve ser atendido a nível de pronto-socorro e a nível ambulatorial, além das clínicas da família. Por quê? Porque o hospital ele é uma estrutura cara. Você tem que pagar segurança, pessoal administrativo, limpeza, administração, além de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, conta de luz, de água, medicamento e tudo mais que se possa imaginar. É muito mais barato fazer o atendimento de qualidade na unidade de pronto atendimento, onde eu tenho médico, pediatra, odontólogo, em algumas especialidades, que vão dar o primeiro atendimento e, em caso de complexidade, aí sim, deslocar para o hospital. De novo, qual é o problema, né? É a execução, né? UPAs superlotadas, com falta de médicos, com falta de medicamento, com falta de maca, de infraestrutura, de ambulância, prestando muitas vezes um péssimo serviço ao conjunto da população. Legal? Então olha para cá. Bom, durante o governo Cabral, pelo menos no início desse governo Cabral, houve uma melhora na gestão da dívida do Estado, em grande parte responsável aí, né? Grande parte responsável por esse melhoramento foi a maior arrecadação de royalties e de participação especial na cadeia do petróleo. Houve uma nova política de segurança pública, com a criação das unidades de polícia pacificadora, renovação da frota da polícia militar, novo quadro de policiais com uma nova formação, aumento da inteligência policial, etc. Além disso, a criação das UPAs, as unidades de pronto atendimento. Bom, qual é a grande questão, né? É que hoje a gente tem, né, nós sabemos, graças à Operação Lava Jato e outras dela derivadas, que, na verdade, Sérgio Cabral era um criminoso. Junto com Luiz Fernando Pezão, que era, né, o seu vice e assume o governo do estado do Rio de Janeiro eleito também pelo PMDB, atual MDB, na verdade eles montaram uma quadrilha para saquear o estado do Rio de Janeiro. E eles ganharam dinheiro de propina praticamente de todos os setores, a ponto de, recentemente, o Sérgio Cabral, numa audiência perante o juiz Marcelo Bretas, dizer que ele tem 400 milhões de reais guardados no exterior, 100 milhões de dólares desviado das contas públicas do estado do Rio de Janeiro. A grande questão é que nós tivemos a crise, né, de 2007 e 2008, uma crise econômica mundial grave, e o Brasil começa a ter problemas econômicos já a partir de 2011, no governo Dilma. E aí o final do governo, né, Cabral, ainda está numa condição razoável, porém, a partir do governo Pezão, o estado do Rio de Janeiro se descontrola. Primeiro, houve uma queda brutal no preço do barril do petróleo, de 140 dólares caiu para 35, 45, lembrando, hoje se recuperou para 70, mas a arrecadação de royalties e participação especial desabou. A partir de 2014, o Brasil vive uma grave crise econômica que não tem solução até agora. Vamos lembrar, 2014 o Brasil cresceu 0,5%, 2015 menos 3,8%, 2016 menos 3,6%, 2017 e 2018 crescimento de apenas 1,1%, e para esse ano de 2019 previsão de crescimento de 0,8%. É a mais grave crise econômica do Brasil ao longo dos últimos 130 anos, o que coloca o estado do Rio de Janeiro numa condição da beira da falência. Isso porque, além da corrupção, da má utilização de recurso público, o Estado deixa de receber boa parte do dinheiro dos royalties do petróleo e de participação especial e passa a receber menos dinheiro de repasse de tributos
que são arrecadados no próprio estado do Rio de Janeiro e durante o governo federal. Resultado, o caos. O governo Luiz Fernando Pezão chegou ao ponto, né, de atrasar salários do funcionalismo público, de não ter dinheiro para as unidades de pronto atendimento, para a unidade de polícia pacificadora. Nós tivemos, né, instalações do governo com a energia elétrica cortada, porque o governo não tinha dinheiro para pagar. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro perdeu a sua segurança, o seu pessoal de limpeza, teve a luz cortada. Enfim, o caos que se estabeleceu durante o governo Pezão. Um processo aí que culminou num plano de recuperação fiscal que o Estado do Rio de Janeiro está cumprindo, né, com o governo federal, onde durante 3 anos o Estado do Rio de Janeiro não pagará a dívida com o governo federal e é responsável por tentar recuperar as finanças do Estado, né? Então essa é a situação que nós nos encontramos no momento atual. Confere aqui. Bom, durante o governo Pezão, o Estado do Rio de Janeiro literalmente vai à falência, né? Então aqui a capa do jornal O Dia: Estado falido, Pezão não paga fornecedores, Rio Previdência tem rombo de 2 bilhões e 13º do servidor não está garantido. Há uma elevada dívida pública no Estado, uma queda da arrecadação e royalties de petróleo, escândalos de corrupção e a falência das UPPs e das UPAs, as unidades de pronto atendimento. Não por acaso, dos últimos 4 governadores do Estado do Rio de Janeiro, ou estão presos, ou já estiveram presos e estão sob liberdade, né, garantida por liminar. Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Luiz Fernando Pezão e Sérgio Cabral. 4 governadores presos, ou já que estiveram presos, estão sob liberdade por liminar, envolvidos aí, segundo denúncias do Ministério Público, em casos graves de corrupção. Isso ajuda a explicar a situação econômica do Estado do Rio de Janeiro. No momento atual, a gente vive um novo governo de Wilson Witzel. Ele é um ex-juiz federal, ele sai candidato por um partido pequeno, que é o PSC, né, o Partido da Social Democracia Cristã. O partido dele é muito ligado à bancada evangélica, a um setor mais conservador dentro do Estado, e o Wilson Witzel vem lá basicamente com 3 bandeiras, né? O combate à corrupção dentro do Estado, por um outro lado, tentando endireitar as contas públicas no Rio de Janeiro, cujo rombo é gigantesco, e reconstruir a política de segurança pública do Rio de Janeiro, né? Então vamos ver aí como é que o governo Wilson Witzel vai se sair nos próximos meses e anos, né? Todos nós desejamos muito boa sorte ao governador, porque estamos todos no mesmo barco, né? E esperamos que ele seja aí muito bem sucedido na sua missão, ok? Pessoal, nós vamos encerrar essa aula por aqui, mas deixando para você um fortíssimo abraço e o desejo de bons estudos.